Olá a todos. Na aula de hoje vamos falar sobre transistores bipolares de junção, né? Os famosos BJT, conforme vemos aqui, né? BJT vem de transistor bipolar de junção. Ok, pessoal? São dispositivos muito importantes dentro da eletrônica e vamos ver agora algumas das características principais desse dispositivo e depois vamos fazer um estudo mais aprofundado do funcionamento desse dispositivo, ok? Então vamos ver aí as qualidades e as características deste dispositivo muito utilizado na eletrônica que veio a substituir as válvulas, né? Então vamos lá. Então, primeiro de tudo o nome, né? De o que representa, o que significa transistor. Transistor vem de transfer mais resistor, né? Transfer, transferência, né? E mais resistor. Então é uma transferência de resistência, tá certo? Aqui temos alguns modelos de transistores, né? Que nós vamos fazer o estudo depois, mais aprofundado, para entender, para conhecer um pouco mais desse dispositivo aí, tá? O transistor bipolar de junção, né? É o transistor que nós vamos estudar. Então, olha só, eles são dispositivos muito pequenos, né? Aqui próximo de uma trena, né? A gente pode ver que são dispositivos aí que tem um tamanho muito pequeno, né? Que, que trabalham dentro da eletrônica, tá certo? Aqui nós temos alguns tipos de encapsulamento, né? Isso vai ser bastante importante para a gente determinar o modelo do transistor, a potência, né? A como trabalhar, qual que é o coletor, emissor, né? Então, aí nós vamos ver todos esses detalhes aí para estar conhecendo, né? Bem esse dispositivo aí, né? Que a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, né? Existem vários modelos aí de transistores. Aqui nós temos alguns tipos de encapsulamento de transistores, né? O TO92, o TO5 aqui, né? Então nós temos esses alguns modelos, alguns tipos de encapsulamentos aí que vamos, conforme formos trabalhando, né? Nós vamos encontrar aí esses dispositivos, esses vários modelos de encapsulamento. Aqui temos outros modelos de encapsulamento, né? Que se utiliza também, né? O TO126 e tal. Então aqui nós temos também, né? Mais modelos de encapsulamento do transistor, né? Tá bom? Construção de um transistor. O transistor, né? Ele tem na sua configuração são três partes principais, né? Que é o emissor. Aqui nós temos o emissor. Aqui nós temos a base e aqui nós temos o coletor. Então o emissor, que é a última parte da construção de um transistor, né, é uma região muito pequena, né? Ela é altamente dopada, né? Então o emissor geralmente ela tem uma dopagem muito alta de portador aí, né? Uma dopagem muito grande, tá certo? Temos uma região bem fina, né, que é a base. Aqui, né, essa região que nos interessa, a região muito fina. A base ela chega a ser 150 vezes menor, né, do que o comprimento total do transistor. Então é uma região muito fina a base. Nós vamos entender por quê. E temos aqui embaixo o coletor. O coletor é a maior região do transistor. É a maior região porque é aqui onde se dá a dissipação de potência. Então essa região tem que ser muito grande para ter essa dissipação de potência. Ah, professor, por que dissipa a potência? Porque entre base e coletor, né, vamos pegar aí, essa junção base e coletor está reversamente polarizada. Então os portadores de carga são acelerados, né, para essa região aqui do coletor, né, e toda essa aceleração gera calor.
por isso que a base, né, geralmente ela está sobre a, a, uma parte metálica condutora, né? Condutora térmica, né? Então, quando você tem o transistor, aquela parte metálica lá, né? Que a gente acaba colocando, né, os dissipadores, né? E o dissipador, né, é colocado desse lado, do lado do coletor, né? Tá certo? Tem aquela massinha que a gente usa, né, e os dissipadores grandes. Então, o coletor geralmente é a parte onde ocorre a maior dissipação de potência, né? Pois os elétrons, as cargas são emitidas, né, do emissor pela base, né? A base aqui ela tem alguma recombinação, né? Uma corrente muito baixa aqui na base. E aqui entre base e coletor uma região reversamente polarizada, né? Então essas cargas elas vêm aqui para o coletor com muita velocidade, então aumenta a temperatura. Por isso que essa região é do coletor, né, que a gente coloca sobre os dissipadores, pois é essa região que esquenta muito aqui, a região de coletor. E essa região, então, vai ser ligada à carga, né? Tá bom? Que a gente pode falar mais dos transistores. Quando a gente tem um modelo de transistor que a gente estuda, geralmente, né, as três camadas, ó, quando a gente pega em livros aí, revistas, né, geralmente parece que elas têm, né, a mesma largura, né? Aqui é que dá a entender que o emissor, a base e o coletor, eles têm a mesma largura. Mas não é isso que ocorre, né? Geralmente a gente vai ter situações assim, ó. Que a base é muito fininha, ela é 150 vezes menor do que o tamanho total do coletor, do transistor, que ela é muito pequena, né? Então é uma região muito fininha a base de um transistor, tá certo? Quer seja ele NPN ou PNP, conforme vamos estudar, né, com bastante detalhamento desse o que representa o NPN, o PNP, a gente vai ver isso aí com bastante detalhe, né? Então, na maioria dos livros a gente faz uma leitura, né, que parece que as três regiões têm a mesma largura, mas não é isso que ocorre. Voltando aqui, né, essa região é muito fina, conforme iremos ver, tá certo? Outro detalhe, né, é a polarização do transistor, tá certo? Geralmente, né, a região PN é polarizada diretamente. A região PN a região base emissor base é polarizada diretamente. Já a região coletor base é uma região polarizada reversamente. Mas quando nós trabalharmos com essa configuração, né, de emissor comum, né, onde o emissor está ligado ao comum aí das fontes, tá certo? Então, essa aqui é a configuração emissor comum. Ah, professor, existem mais configurações? Existem. Nós vamos ver essas configurações com todo cuidado. Nesse momento, o interessante, né, a gente vê aí essa configuração que é a mais comum, tá? Dentro do estudo dos transistores. Então, conforme já vimos, temos o transistor PNP e o NPN, conforme podemos ver aqui. E aqui o seu símbolo, né? O símbolo desses transistores aí que vamos estudar também com todo o detalhamento aí dessas configurações. Aqui a gente tem um BC548, né? E aí ele está aqui na configuração no qual o seu emissor é ligado ao comum entre as bases, né? Por isso que é emissor comum aqui, né? Onde a gente pode ver que a junção base-emissor é diretamente polarizada. Então a gente tem aqui a região base-emissor diretamente polarizada, né? E a região base-coletor reversamente polarizada. Vamos entender todos esses detalhes. Então aqui é mais uma apresentação, né, dos modelos, o que é uma base, o que é uma base aqui, né?
um emissor, né? E um coletor, né? Então a base vai ser a região que vai controlar a passagem de corrente entre emissor e coletor aqui, né? Então a base ela comanda essa passagem de corrente, tá certo? Então a gente vai ver aí as necessidades de estar entendendo melhor essas características aí, tá certo, pessoal? Aqui os tipos de configurações, né? Aqui nós temos a configuração emissor comum, ó, que o emissor está no terminal comum, né? Na região comum do circuito, tá certo? Temos aí o coletor comum, né? Também aqui, então, aqui, ó, é o coletor. Então aqui é a região comum do circuito, né? Tá ligado aí a região comum de polos negativos aí de uma fonte, e aqui nós temos a base comum, tá certo? Então dessa maneira aí, fizemos uma visualização, né, preliminar do transistor. O transistor é um dispositivo de 3 terminais, né, que a gente vai estar vendo aqui, né? É um dispositivo com 3 terminais e nós vamos ter regiões aí de operação do transistor, né, que a gente vai estar com todo o cuidado, né? Tá certo? Então, essa é a visão inicial de um transistor. Na sequência aí, a gente vai estar tentando explicar de uma maneira mais clara todas essas partes aí. Ok, pessoal? Então, até o próximo slide, onde a gente vai fazer um estudo mais detalhado aí do transistor, que é um elemento muito importante na eletrônica. Até o próximo slide.